Olá, meu nome é Marcelo, estarei iniciando com vocês o desenvolvimento da disciplina Linguagem Técnica de Programação 3. Inicialmente, vamos começar com a configuração do nosso ambiente de trabalho, visto que até então nós trabalhamos com o NetBeans voltado para o desenvolvimento de aplicativos desktop. Nesse momento, vamos configurar o NetBeans para que ele consiga executar aplicações web com a linguagem Java. Tá? Então vamos começar aqui verificando o nosso NetBeans que já está instalado. Estamos aqui na tela do NetBeans, tá certo? Para iniciar qualquer aplicativo Java, temos que criar um novo projeto, tá certo? Então, vou clicar aqui no menu Arquivo, Novo Projeto, ou simplesmente clicar nesse ícone laranjado aqui na parte superior da barra de tarefas. Clicando em Novo Projeto, visualizamos que no ato da criação do projeto, nós temos apenas as opções de aplicativos Java FX, Maven e módulos do NetBeans diversos. Tá? Então, na linguagem técnica de programação 1, linguagem técnica de programação 2, todos os aplicativos que criamos foi através da categoria Java, onde a gente criava sempre projetos aplicação Java, desse tipo aqui, tá certo? Então a gente já viu que o nosso NetBeans ainda não está preparado para o desenvolvimento web utilizando a linguagem de programação Java. Então agora vamos finalizar o aplicativo NetBeans, tá? Vamos cancelar a criação do projeto, vou estar fechando o NetBeans, né? E agora vamos abrir aqui no meu browser, vamos acessar a página www.netbeans.org. Na página do NetBeans podemos observar que a versão mais recente é a versão NetBeans 8.1, tá certo? Para fazer o download, clique no botão Download. Nesse momento ele carregou a tela onde ele mostra quais as versões de NetBeans disponíveis, né? Então, apesar da gente estar na versão 8.1, no ato do download a gente pode escolher qual a versão de Java que a gente vai trabalhar, tá? No caso do meu NetBeans, que eu já tenho instalado na minha máquina, né, o NetBeans já é a versão 8.1, porém, se a gente observar na página de download, a gente baixou apenas essa versão aqui, ó, Java SE, e por esse motivo a gente não consegue desenvolver aplicativos web. Para que a gente consiga fazer aplicativos web, devemos então adicionar o pacote Java EE, que é o Java Enterprise Edition. Tá? Porém, se vocês observarem nas demais colunas, existem outras formas, né, outras linguagens de programação que a gente pode estar trabalhando com o NetBeans. E por esse motivo, o que eu indico? Que vocês baixem essa última versão dele, que é a versão que contém todas as bibliotecas, todos os plugins necessários para desenvolver nas mais diversas linguagens do mercado, né? E aquelas que têm a possibilidade de você trabalhar com o NetBeans. Então, vamos baixar na coluna Tudo o nosso NetBeans, tá certo? Então, eu vou clicar no botão Download, ele redireciona para essa página, né? E automaticamente ele vai iniciar o download do NetBeans, tá? Então ele vai aparecer aqui no canto inferior do meu navegador. Então vocês podem observar aqui, tá certo? Nesse momento ele está baixando o NetBeans e eu vou dar uma pequena pausa na gravação desse vídeo e assim que encerrar o download a gente retorna para os demais passos da instalação e configuração do NetBeans. Então vamos lá, download concluído. Temos aqui na minha pasta de downloads o instalador do NetBeans já pronto para a realização da instalação. Então o que eu vou fazer? Vou minimizar a minha tela de download, né, do meu Chrome, e vou clicar duas vezes no instalador do NetBeans. Nesse momento ele vai iniciar a instalação do NetBeans em meu computador. Então vocês podem ver, né, a tela de configuração do instalador. Guardamos alguns segundos e ele vai começar a configurar o instalador. Perfeito. Então, como podemos observar,
eu já tenho instalado o IDE base, que nada mais é do que o meu NetBeans. Eu já tenho instalado o plugin para desenvolvimento Java Standard Edition, que é o Java SE, tá certo? E nesse momento, pessoal, precisamos instalar o Java EE, que é o Java Enterprise Edition, que ele vai fazer com que a gente possa desenvolver aplicativos Java voltados para a web. Tá? Além disso, pessoal, precisamos também instalar um Runtime. O que seria o Runtime? Runtime para o NetBeans, ele vai ser o nosso servidor de páginas web. Assim como no Champ temos o Apache, aqui nós vamos ter no caso, Glassfish, que é esse que já está selecionado, como um servidor de páginas web, só que para a linguagem Java, tá certo? Antes de prosseguir, pessoal, nós vamos desmarcar, né? A gente vai tirar algumas dessas opções aqui que vão ser instaladas no nosso computador, caso a gente não modifique essa instalação, tá certo? Então, vamos lá. Clicando no botão personalizar, ele vai abrir essa janela, onde a gente vai selecionar quais os plugins que a gente precisa instalar nesse momento para desenvolver Java no NetBeans, tá? Então, se vocês observarem, os que já estão instalados, eles ficam desabilitados na parte superior dessa janela, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente vai utilizar apenas o Java EE e um desses runtimes aqui, daqui a pouco a gente comenta sobre ele, tá? Então vamos lá, Java Enterprise Edition, quando você clica nele, sem ser, né, na caixa de seleção, você clica selecionando, né, a opção, ele vai descrever o que esse pacote inclui, tá? Então ele inclui ferramentas para a criação de aplicativos Java Web corporativas, compatíveis com especificação Java EE 6. Então, basicamente, pessoal, é isso que a gente vai precisar, né? Então, ele inclui suporte a Servlet, JSP, bibliotecas de tags, Java Server Face, Java Persistente API e assim por diante. Vocês podem ler toda a descrição aqui quando vocês forem realizar a instalação. Esse daqui, pessoal, Java ME, que é o Java Micro Edition. Assim como a gente viu na introdução da linguagem Java, Java Micro Edition geralmente é para você programar para telefones celulares ou dispositivos portáteis, né, dos mais diversos universos. Então a gente pode contar aí como tablets, celulares, smartphones, enfim, qualquer aplicativo Java que for rodar em plataformas pequenas, né, que tem um hardware mais restrito, tá? Então, nesse caso, a gente não vai trabalhar com isso, a gente pode desmarcar esta opção para, assim, diminuir a quantidade de pacotes a serem instalados no nosso NetBeans. HTML5, ferramenta para desenvolver aplicações web HTML5 e algumas coisas mais. Então, a gente vai deixar esse pacote habilitado, porque a gente vai programar Java para web. Então, isso daqui vai dar algum suporte para algumas coisas que a gente pode estar desenvolvendo no nosso sistema, tá? PHP, todo mundo já sabe, foi trabalhado essa disciplina no semestre anterior, né? Então, se você quiser, você pode marcar essa opção para você conseguir programar PHP utilizando o NetBeans, tá? Então, ele vai reconhecer as tags PHP, vai reconhecer os comandos da linguagem, né? Assim como é feito com Java, ele vai fazer para o PHP, né? A diferença é que o PHP é uma linguagem interpretada, então ele não vai precisar ser compilado como a gente faz com o Java, né? Então, no semestre anterior, a gente estudou o PHP, muito provavelmente o professor que deu aula para vocês, ele mostrou o Notepad++, né? Que é um editor de texto mais simples, né? Que vocês podem ver ele aqui, para PHP, né? Então a gente pode estar trabalhando no PHP, assim como a gente trabalha com Java, criando projetos, né, e editando dentro do NetBeans as nossas páginas PHP. Então por isso eu vou deixar o meu habilitado, tá ok? C++ para desenvolvimento de aplicações utilizando C e C++, né? Então aqui é para adicionar a opção de você escrever códigos em C e C++, né, e ele identificar esses códigos e ajudar você a programar, tá?
Nesse caso também não vamos utilizar o C++, então podemos desmarcar esta opção. Groove proporciona suporte para a linguagem Groove e para o framework Rails. Nesse caso também não precisamos da biblioteca Groove. Java Card também não vamos precisar, né? É uma versão do Java que você vai desenvolver aplicativos para Smart Cards, né? São basicamente aplicativos que vão rodar em cartões, né? Cartões de acesso, cartões de identificação, né? Mas não vai ser o nosso caso. Então a gente não marca essa opção também. Então vocês viram, pessoal, que o tamanho da instalação ele já ficou bem menor, né? Então vamos marcar novamente, só para vocês observarem, ó. Antes de desmarcar as opções, ó, a instalação ficou com 422 megabytes no total, né? Selecionando apenas o que a gente vai utilizar, né? Vocês viram que já caiu para 314 megabytes. Então ele baixou quase, né? Quase não, um pouco mais do que 100 megas, tá certo? Então a gente deixa Java EE marcado, HTML5, PHP e funcionalidade sob demanda. Então isso aqui está dizendo, ó, fornece o melhor tempo de resposta em uma inicialização mais rápida para as funcionalidades instaladas, somente quando elas são necessárias, né? Então o que ele vai fazer? Essas funcionalidades que estamos adicionando, pessoal, elas só serão adicionadas ao meu editor NetBeans a partir do momento que eu crio um novo projeto dessa tecnologia que eu acabei de selecionar, né? Então isso aqui vai ajudar o NetBeans a inicializar mais rápido. Então a gente deixa marcado. Aqui na parte de runtimes, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Temos a opção de instalar Glassfish e temos a opção de instalar o Apache Tomcat. Os dois são servidores de página web, tá? Então, como vamos desenvolver aplicativos para web, é necessário instalar um dos dois servidores web para isso, tá certo? No caso do Glassfish, ele é um servidor que foi desenvolvido mais recentemente, né? Então ele tem muitas funcionalidades, coisas inclusive que a gente não vai utilizar no nosso projeto, né? Vão ser coisas mais simples. Então o que a gente vai fazer? Eu costumo, pessoal, desmarcar a opção do Glassfish. Então observem, eu tenho 314 megabytes com o servidor Glassfish. Então eu vou desmarcar ele. Ele já caiu para 186 megas. Agora eu vou pedir para instalar o Apache. Então, olha só, nem 200 megas ficou o pacote de instalação. Então ele baixou de 400 para 200 megas. A gente economizou 50% de espaço em disco aí, né? E além da economia de espaço em disco, a gente também vai economizar no tempo da abertura do NetBeans. Ele vai abrir bem mais rápido porque eu tenho pacotes mais enxutos. Eu selecionei somente o necessário para desenvolver aplicativos web, tá certo? Então, né, eu preciso marcar um desses dois, né? Então, para que eu consiga rodar minhas páginas web Java, né? Então aqui ficou personalizada a minha instalação. Eu clico OK. Tranquilo, show de bola. Podemos observar na nossa lista que ela ficou bem menor, né? Então ele tem Java Enterprise Edition, HTML5, PHP, funcionalidade sob demanda e como servidor de páginas web eu tenho o Apache Tomcat versão 8, correto? Então vamos próximo. Na próxima tela temos o contrato de licença. Assim como todo software que a gente instala no computador, a gente tem a licença, né? A gente pode simplesmente clicar no eu aceito e avançar. Nessa tela temos a instalação do Apache Tomcat, tá certo? Que é o nosso servidor de páginas, né? E ele mostra pra gente onde vai ser instalado esse servidor, né? Então ele vai ser instalado nesse diretório. Você pode alterar o diretório, mas é recomendado que você não faça isso, tá? Então permaneça com a configuração padrão. Avance. Aqui ele mostra pra gente onde vão ser instalados, né, os pacotes. Então o NetBeans, né, tá aqui na parte superior, é onde ele vai adicionar a biblioteca para desenvolvimento web, e o nosso que a gente chama de container web ou servidor de páginas web,
Ele vai ser instalado em uma pasta separada, né? E o tamanho total 200, né? 199 megabytes, quase 200, podemos arredondar, né? Então, clicamos em instalar. Feito isso, pessoal, ele vai inicializar o instalador dos pacotes que eu selecionei, tá? Nesse momento ele vai ficar carregando essa barra até chegar no 100% aqui. Então, mais uma vez eu vou dar pausa ao vídeo e vou retornar assim que a instalação for concluída para a gente continuar a nossa verificação de configuração do NetBeans. Processo finalizado, né? Então, instalação concluída com êxito, a gente clica em finalizar. Beleza, finalizei a instalação, né? Vou minimizar aqui e vamos abrir o NetBeans novamente para ver se ele já instalou os plugins necessários. Ele está carregando os módulos. Não, obrigado, né? Que isso daqui ele pede para fornecer dados para estatísticas do NetBeans, para melhorar e tal, performance, essas coisas. Você não precisa clicar em concordo nessa caixa de diálogo, né? Então beleza, a gente terminou a instalação, né? Vamos verificar se o NetBeans adicionou os plugins que a gente pediu, né? Então o que a gente faz? Vamos criar um novo projeto, tá? Para verificar se ele instalou tudo corretamente, né? Então no menu arquivo, você pode clicar em novo projeto ou simplesmente clicar no ícone laranjado no canto superior da tela. Então tá aqui, né? Ele adicionou pra gente Java Web, HTML5 e PHP conforme a gente tinha selecionado no instalador, tá certo? Então beleza, vamos confirmar agora se o nosso ambiente para programação em Java já está funcionando corretamente. Então para isso a gente seleciona a opção Java Web nas categorias e a aplicação Java em projetos. Vamos avançar. Nesse momento é aquele que ele vai ativar o Java Web no meu NetBeans, né? Porque é a primeira vez que eu estou executando ele. Beleza. Ativou. Como vocês podem observar aqui no canto inferior, ele diz que já tem atualizações para o NetBeans, né? Depois a gente vai atualizar ele, né? Então inicialmente vamos ver o seguinte, ó, a gente tem que definir um nome para o nosso projeto, tá certo? Então eu vou chamar ele de projeto web. Como padrão, o NetBeans ele vai criar para a gente uma pasta chamada NetBeans Projects lá na pasta meus documentos, tá certo? E a gente pode estar alterando essa pasta clicando no botão procurar, tá? Se eu quiser gravar, por exemplo, num pendrive, tá? Mas nesse momento eu vou gravar no documentos mesmo, vou avançar. Nesse momento, pessoal, é o momento onde a gente vai verificar se o servidor foi instalado com sucesso, né? Então ele já apareceu aqui no nome, servidor web, né? Apache Tomcat já está selecionado. No canto inferior a gente tem versão Java EE, Java EE 7 Web, ou seja, a versão do Java Enterprise 7. Se eu clicar aqui eu posso escolher uma versão anterior, tá? Mas vamos deixar a versão mais recente mesmo, tá certo? Caminho de contexto é a URL do nosso site. Então, quando a gente for acessar no nosso browser, a gente vai digitar o endereço do nosso computador / projeto web para acessar esse projeto no nosso computador. Então, a partir desse momento, a gente pode finalizar a criação do projeto. Ok, projeto criado. Podemos observar que ele apareceu aqui o ícone do projeto do lado esquerdo, né? E a gente visualiza o seguinte: projeto web, pessoal, ele vai modificar o ícone, né? Naqueles projetos que a gente faz para rodar no computador local, né? Das linguagens técnicas 1 e 2, né? Vocês lembram que o ícone ele é uma xícara, né?
E para projetos web ele é um globo, tá certo? Mais para frente eu vou explicar para vocês a estrutura de pastas do nosso projeto, tá? Em princípio a gente só vai verificar se o nosso servidor ele foi configurado corretamente. Então, para verificar isso, basta a gente vir aqui no canto superior da janela, né, e clicar aqui, ó, executar projeto, né, aonde ele mostra entre parênteses o nome do nosso projeto, né, que é projeto web, e a tecla F6, que é uma tecla de atalho para você inicializar a execução do seu projeto, tá? Então vamos clicar e aguardar o nosso projeto executar na tela do browser, tá? Então vou voltar para o NetBeans, ó. Aqui ele vai executando o nosso servidor. Aí vocês viram que ele já automaticamente abriu o Chrome, né? O meu navegador web. Já mostrando aqui, ó, o texto, né? To do write content. Esse daqui é um texto padrão, né? Que ele adicionou pra gente aqui, ó, no nosso corpo da nossa página index.html, tá? Então nesse momento a gente pode verificar que ele já configurou corretamente o nosso servidor web para executar nossos aplicativos Java, tá? Antes de mais nada, né, para a gente concluir a nossa configuração, aqui a gente visualiza o seguinte, ó, para acessar o nosso servidor web Java, a gente digita localhost 8084, aonde localhost é o endereço do meu computador local, correto? E 8084 é a porta aonde ele iniciou o meu servidor web, tá? E aqui é aquela URL de contexto, né? É o caminho de contexto do nosso projeto, tá? Exatamente igual a gente definiu na criação do projeto, tá? Lembrando que, como o Java ele é case sensitive, se você colocar o endereço diferente, ele não vai localizar a nossa página, tá? Então vocês podem ver, ó, está escrito corretamente projeto web, porém como o W ele é maiúsculo, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Então aqui ele retorna o resultado 404, que é quando ele não consegue localizar aquele determinado endereço no servidor, tá certo? Então nesse momento a gente encerra a nossa primeira aula, que é de configuração do ambiente do NetBeans. E até o próximo vídeo.